Você está vivendo na lei ou você está vivendo na fé? Porque se você está relacionando com Deus baseado na troca, no merecimento, é uma coisa, mas se você está crendo, você está na graça. Você já ouviu falar de Sansão? Então ele é um dos heróis da fé. Fica comigo, está começando mais um devocional na presença do Pai e eu vou te contar a diferença de dois heróis da fé, Sansão e Jefté. Mas um tinha uma fé poderosa, dependendo da graça, e o outro ainda não tinha entendido completamente. Quem sabe você pode ser abençoado com isso hoje. Você já tem seu livro? Você tem o seu devocional? São 365 mensagens, uma para cada dia do ano. E nesses dias nós estamos jejuando pela família e está aqui uma boa ferramenta para você sentar na mesa com seus filhos, sua família. 3 minutinhos de leitura, uma revelação que pode fazer toda a diferença na sua casa. Compre para você, adquira para dar de presente para outras famílias. Seja muito abençoado, tá bom? Se você desejar, é só clicar no link que aparece na descrição do vídeo e você pode ter acesso. No final, nós vamos orar por você, pela sua casa. Mas antes, lembre-se, se você não está inscrito, clique aqui embaixo, se inscrever aqui no nosso canal. E mais ainda, tem um link aí, você pode apertar e escolher para fazer parte do clube de assinantes. Você vai ter acesso a mais de 1.500 conteúdos do Evangelho da Graça e vai me ajudar em todo esse mover que nós estamos promovendo aqui da pregação do Evangelho, do amor, da graça de Deus, de revelar o Senhor como Pai. Todo recurso é reinvestido para isso, tá bem? Muito bem. Olha, você já deve ter lido lá em Hebreus a galeria dos heróis da fé. Lá tem dois homens que estão colocados juntos, Sansão e Jefté. Na verdade, Sansão ele é um herói da fé muito peculiar, porque o comportamento dele foi muito diferente dos demais profetas. Mas ele tinha uma fé em Deus, e isso aqui é poderoso. O seu nome está lá no hall da fé. E é isso que significa que Deus reconheceu a fé desse homem. A palavra de Deus diz que Sansão matou 1.000 homens com uma queixada de jumento. Vamos ler isso? Está aqui em Juízes, capítulo 15, verso 15 em diante. Olha o que diz. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Pegou ali o queixo, ali, vestiu o braço, né? E feriu 1.000 homens. Puxa vida! E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré até o dia de hoje. Que coisa interessante. A Bíblia fala que Sansão clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. E o que ele disse? O Senhor me deu grande livramento. O Senhor me deu grande... Ou seja, ele fez um feito incrível de matar 1.000 homens. Mas na hora de dizer quem é que fez isso, ele reconheceu que foi Deus. E deu para Deus toda a glória. O Senhor me deste este grande livramento, essa grande vitória. Isso é a prova de que ele estava lutando, confiado no braço de Deus e não no braço dele. Se fosse baseado no braço dele, ele estaria baseado na lei. Mas nada disso foi baseado na lei. Sansão teria, por exemplo, cometido um grande erro aqui, no momento em que ele pegou a queixada de um jumento que estava morto, obviamente. Ele já teria aqui pecado. Por isso que a vitória dele não teve nada a ver com a lei, porque segundo a lei, quando ele pegou aquela queixada de jumento, ele tocou numa coisa morta. E Sansão era nazireu. O nazireu tinha um voto, ele não podia tocar em cadáveres.
Ele não podia pegar em nada morto. Naquele momento, se ele tivesse confiado na lei, Deus não poderia usá-lo, Deus não poderia dar a ele a vitória. Vê como é sério, às vezes nós ficamos achando que não temos recebido mais de Deus, porque às vezes tocamos em morte, às vezes fazemos o que não deveríamos, e por isso perdemos a fé. Mas quando você depende da graça, do favor imerecido, mesmo sabendo que diante da lei eu fiz alguma coisa que não deveria, eu estou confiado em Cristo. E por isso a minha fé é sustentada e eu posso realmente provar a vitória do Senhor. Ele era esse nazireu, né? No entanto, Deus trouxe a vitória para ele, apesar disso. Então, de certa forma, ele agiu igual aquela mulher Cirofenícia. Lembra aquela mulher que vinha clamando atrás de Jesus para ela curar a filha dela? E Jesus fala para ela que ele não pode dar o pão para os cachorrinhos, porque ela não era judia, ela estava fora da aliança. Mas ela fala que os cachorrinhos comiam da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela fala: qualquer coisa que sobrar do Senhor é suficiente para mim. Ou seja, Jesus estava falando para ela: não é só a hora, não é a hora dos gentios ainda, é a hora dos judeus. E você está me pedindo um favor fora de época. Não estava ainda na época da graça para ela. No entanto, ela alcançou a graça de Deus ao se humilhar. Sansão estava vivendo na época da lei, mas ele alcançou graça, porque mesmo fora da época, ele apelou para o braço de Deus. Mas nós estamos vivendo na graça, porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar para nos fazer justiça de Deus, fomos colocados nele e agora podemos receber apesar dos erros e das falhas. Não precisamos nos relacionar com base no merecimento. Podemos ter a fé que esses homens aqui tiveram. A fé transcende o tempo e o espaço. É isso que você tem que entender. Vamos escrever isso? Pega aí o seu caderno, eu tenho o meu caderninho aqui de anotações. Ó. Escreve nos comentários para mim assim, ó. A fé transcende o tempo e o espaço. Essa que é a verdade. Deus não está limitado ao tempo, está limitado à fé que cada um tem e desenvolve diante dele. Mais uma vez, eu digo, ele estava em tempo de lei, mas agiu confiado na graça. Ele estava operando pela fé no Senhor. Ele estava olhando para o Senhor. E por isso Deus fez na vida dele. Quanto mais você olhar para o seu merecimento, para o que você faz ou deixa de fazer, menos fé você vai ter. Você vai encontrar limitações e falhas, você vai ficar preso na lei. Mas quanto mais você esquecer de você e olhar para Cristo, mais você vai agir como Sansão e vai ter vitória. Porque todas as vezes que o homem age por fé, ele entra na esfera da graça, porque a fé não depende de si, depende de Cristo. Ninguém consegue ter fé baseado no merecimento da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então, e veja, aqui nessa história, se você ler, eu falei para você que Sansão está junto com Jefité, é o nome dele. Só que o Jefité ele vem primeiro, mas na hora que Deus vai colocar os nomes, Deus coloca Sansão primeiro. Significa que a fé dele foi mais nobre. Por que ele foi colocado acima, na frente de Jefité, uma vez que ele veio depois? Quem era Jefité? Para a gente entender isso, a gente tem que olhar para isso. A Bíblia diz que Jefité era o filho de uma prostituta. Ele foi inicialmente rejeitado pelos seus irmãos, pela sua tribo. E mais tarde, no entanto, quando os inimigos vieram, eles o chamaram de volta porque ele era um guerreiro. Sansão clamou ao Senhor, confiou na graça. Mas e Jefité? A Bíblia fala que ele fez um voto ao Senhor. Olha o que diz Juízes 11:30. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Meu Deus, ele fez uma promessa. Ele falou: Deus, se o Senhor me der a vitória, a primeira pessoa que vier a mim eu vou matar como um sacrifício. Meu Deus do céu, que tipo de relacionamento mais horroroso
Quando você não tem um relacionamento com Deus, de pai, amoroso e filho, amado, você cai num sistema de troca. Ele está fazendo uma troca. Ele está falando, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer isso por ti. Quantas pessoas estão fazendo promessa aí para Deus? O Senhor me der essa bênção, o Senhor fizer esse milagre na minha família, no meu casamento, eu te prometo, vou fazer isso, vou dar aquilo outro. Troca, troca, troca. Merecimento, merecimento, merecimento. Fé limitada. Mostra uma fé fraca desse irmão aqui. Uma qualidade inferior de fé, por isso que ele ficou atrás de Sansão. E o pior, você sabe quem apareceu primeiro? A filha dele. A filha dele. E claro, ele não a matou porque Deus não está atrás de sacrifício humano. A Bíblia diz que ele chorou a sua virgindade. Em outras palavras, o que aconteceu foi que pelo resto da vida, a filha dele nunca se casou. Fruto de uma escolha natural de tentar viver pela fé baseado na troca. Não funciona. Ou você vive pela fé, ou você vive pela troca. Deus teve misericórdia dele, ele teve uma vitória, mas a fé dele era pequena porque estava baseada no que ele prometeu em fazer para Deus em troca. Sansão não. Sansão confiou na graça, olhou para Deus, agradeceu, reconheceu que a vitória veio dele, apesar de estar debaixo de um sistema de lei. Confiou na graça, tocou em algo morto, mas através daquilo mesmo assim teve vitória. Hoje, você pode escolher. Você é Sansão ou você é Jefté? Você vai escolher viver com Deus na sua graça ou você vai fazer promessa? Eu te digo, escolhe ser Sansão. Escolhe porque para ele tem força, para ele tem vitória, apesar dos seus erros e das suas falhas. Deus quer te dar vitória, mas Deus quer que você tenha fé com base na sua graça e não na promessa sua, e sim na promessa dele, porque você é um filho e ele quer te dar de graça. Amém? Eu quero orar por você, quero confessar essa palavra junto com você. E lembre-se que, na hora que eu terminar aqui, eu vou salvar essa live. Compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp. Abençoe a vida de alguém. Mas antes, se você não está inscrito no nosso canal, clica aqui em se inscrever. Se torne um assinante, vem nos ajudar a cooperar com a divulgação do Evangelho e tem acesso a mais de 1.500 conteúdos para abençoar a sua vida. Diga comigo, Senhor Jesus, eu escolho viver pela graça, não pela lei. Eu não viverei fazendo promessas, mas viverei crendo nas tuas promessas. Não vou depender do meu braço, mas vou depender do braço do Senhor. E como Sansão, vou crer que pela graça, o Senhor já me entregou a vitória em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora para que os meus irmãos tenham esse entendimento que Sansão teve, que não precisem se relacionar com o Senhor baseado em fazer promessas de que se o Senhor fizer um milagre, eles vão fazer alguma coisa para o Senhor, mas que eles recebam sem merecer, recebam apesar dos pecados, dos erros, das falhas, recebam porque são filhos, porque são justos em Cristo e que o Senhor está com a mão estendida para abençoá-los, não pelo que eles fazem ou deixam de fazer, mas apesar deles, como foi com Sansão, seja com eles e com a casa deles. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz e até o nosso próximo devocional em nome de Jesus.